Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando aqui pela TV Cairóis, canal 7.1, mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência e a sua companhia assídua aqui conosco. Também você que está pelas redes sociais, pelo canal da TV, no YouTube, onde você estiver, em qualquer parte do globo, seja também você abençoado. Compartilhe o link deste programa para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9 com o tema Uma visão bíblica do corpo. Nós iremos apresentar o que a Escritura Sagrada diz sobre o corpo, suas características e também a glorificação, o último estágio da salvação para o homem. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe desta lição. O texto áureo diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Vamos também à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe da lição desta semana se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 12 até o verso de número 20. O versículo 12, que está já aparecendo no seu visor, na sua tela, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos aos objetivos desta lição, os principais objetivos desta lição, que, em primeiro lugar, ensinar a criação do ser humano, em segundo lugar, expor a visão bíblica do corpo e, por fim, nós iremos apresentar uma contraposição à visão secular do corpo. Neste primeiro bloco do programa, iremos estudar o primeiro tópico, a criação do ser humano, onde nós iremos trazer a todos os nossos telespectadores, a nossa audiência, em primeiro lugar, a origem da raça humana, trazendo aqui o conceito e o que a Bíblia diz sobre a origem da raça humana. Em segundo lugar, a constituição do ser humano. E, por fim, em terceiro lugar, o terceiro subtópico, queda e restauração humana. Estes são os subtópicos deste primeiro tópico, desta maravilhosa lição. Portanto, neste programa nós iremos apresentar a Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada apresenta o corpo humano, a sua origem, suas características e principalmente como deve ser o corpo
usado para a glorificação do nome do Senhor. O corpo foi criado para o louvor da glória do nosso Deus. Eu estou recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, neste programa, nesta mesa abençoada, o pastor Luiz Cavalcante e também o pastor Elias Gomes, que serão os comentaristas desta lição. Pastor Elias, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, chegamos na lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Seja bem-vindo, pastor Elias, mais uma vez. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Luiz, Pai do Senhor, aos irmãos que estão nos assistindo, aos pastores que estão aqui na mesa também. Deus os abençoe e a nossa expectativa é elevada com relação a esta lição de número 9, que é mais uma lição já se aproximando para o término deste trimestre, importantíssimo. Nós vimos aqui um breve divisor de águas agora com relação, a partir desta lição, são assuntos que vão estudar como nós devemos nos portar diante de Deus, diante desses ataques, mais propriamente dito, esses ataques que são provenientes do espírito da Babilônia, e certamente nós aprenderemos à luz das Escrituras, como mais uma vez marcarmos nosso território e também apresentar nosso posicionamento à luz da palavra de Deus. Muito bem, pastor Luiz, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aqui conosco, é uma alegria tê-lo. A Bíblia apresenta o modelo do propósito de Deus para o corpo do cristão. Esta é uma lição também necessária, não é, pastor Luiz? Sem dúvida. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, é uma honra e uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez este momento tão especial que com certeza contribuirá não só para nós que aqui vamos conversar, debater um pouco sobre essa questão, mas também para todos aqueles que nos assistem, né? O que nós queremos destacar desde já é que existe uma doutrina bíblica acerca do corpo. Nós precisamos compreender essa dimensão constitutiva da qual nós fazemos parte, assim como Deus nos criou e como sendo parte do plano de Deus para as nossas vidas, e precisamos compreender a importância do corpo à luz das Escrituras, sabendo realmente que esta doutrina a respeito do corpo, ela está vinculada e tem tudo a ver com a esperança que nós cultivamos para o dia da nossa completa redenção por meio de Cristo Jesus. Ótimo, pastor Elias, vamos iniciar. A finalidade do tema da lição de hoje, obviamente, é apresentar o propósito de Deus para o corpo humano, né? Como a Bíblia apresenta o corpo humano, a visão bíblica do corpo humano, que é contrária, né, evidentemente, aos pressupostos aí, principalmente do progressismo e de tantas outras filosofias que serão pontuadas lá no terceiro tópico, o narcisismo e o hedonismo. Mas a Bíblia apresenta o ser humano como sendo uma criação de Deus, a origem da raça humana. Nós podemos iniciar aqui conversando sobre a origem da raça humana. Muito bem, pastor Epaminondas, nós temos dito por vezes que tudo que Deus faz, Ele faz de uma forma gloriosa e faz também com um propósito glorioso, um propósito que muitas das vezes, ou na sua grande maioria, supera a expectativa humana, supera muitas das vezes aquela imaginação na qual o ser humano ele trilha. Pois bem, Deus criou o homem e nós sabemos que hoje em dia há inclusive uma ciência, né, ou pelo menos uma linha de crença de que o homem é resultado de uma evolução e etc. E nós não concordamos, nós não coadunamos com essa crença, com esse entendimento, porque nós cremos que a Bíblia, como o pastor Luiz falou, ela apresenta muito bem e com muita clareza os aspectos pelos quais Deus criou o homem e o propósito ou os propósitos para os quais Deus criou. Quando Deus criou o homem, Ele criou um ser composto de mais de uma parte imaterial e outra material, uma visível e, digamos que, duas partes invisíveis. E o homem, como sendo origem ou um elemento da criação divina, Deus fez com propósitos gloriosos. E a nossa compreensão e a nossa discussão
nesta oportunidade é justamente apresentar os propósitos pelos quais Deus criou, se contrapondo ou se contraditando assim ao propósito que o homem, né, na sua pecaminosidade, após a queda, quer apresentar e fazer do corpo um instrumento de não glorificação a Deus, digamos assim. E nós sabemos que dentre os vários propósitos pelos quais Deus criou o homem, Deus criou para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo e não para profanar aquilo de tão belo, aquilo de tão precioso que Deus fez, que foi o homem, o único ser da terra que é a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que nenhum outro ser da terra tem capacidade, apresenta preceitos morais, apresenta condições espirituais que poderíamos dizer similar ao Senhor nosso Deus. E Deus, de acordo com a sua soberana vontade, quis criar o homem conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Pastor Luiz, nós, à luz das Escrituras Sagradas, nós percebemos que, como consequência da queda, o homem, ao longo da história, vem criando teorias, desenvolvendo filosofias contrárias, né, à visão bíblica do corpo e, portanto, da criação do homem. Olhando para a complexidade do ser humano, do ponto de vista da própria ciência, nós podemos dizer aqui à nossa audiência que é quase impossível ou impossível esse processo evolutivo que o autor coloca aqui e que a filosofia também aponta, né? Filosofia ateia, por assim dizer. À luz das Escrituras, nós entendemos, e isso é muito claro, basta, seja sob a perspectiva da fé, como a própria uma análise hermenêutica ou exegética das próprias Escrituras, que o método usado por Deus para a criação do homem foi especial, né? Ele não é um método natural. Realmente nós somos constituídos, somos formados de forma sobrenatural. O livro de Gênesis nos explica isso, e com certeza esta explicação que o livro de Gênesis nos dá, ela é aceita não apenas do ponto de vista metafórico, mas realmente nós entendemos que nós fomos formados do barro, como a Bíblia nos diz, não que sejamos barro, mas os elementos constitutivos usados para que o homem fosse criado, realmente ele formou cada parte do corpo humano, combinando de maneira jamais compreendida pela mente humana. Hoje, sobretudo pela embriologia e a ciência médica, de maneira geral, chega até certo ponto, mas acerca da constituição, da concepção, mas a origem propriamente da espécie humana, a ciência não chega. A ciência ela não tem, porque de fato nós somos criados de uma forma especial. Jamais alguém alcançou a formação do ponto de vista científico, a formação do primeiro ser humano que foi criado, que não tenha realmente como ser compreendido desta forma, porque realmente nós fomos criados por Deus. E esta eu acho que a primeira grande verdade doutrinária que a gente precisa, ao refletir sobre a importância do corpo à luz das Escrituras para a nossa vida, nós entendermos que o corpo é algo que advém de Deus, segundo o propósito de Deus. Outra premissa, pastor Elias, que norteia toda a lição de hoje, é a constituição do ser humano. Nós entendemos, a partir da nossa declaração de fé, que a Bíblia apresenta o homem como sendo tripartido, né? A tricotomia, respeitando aqui aqueles que pensam que o homem ele tem e é composto por duas partes, os dicotomistas. Mas nós temos essa visão, né, da constituição do homem como sendo tricotômica. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos até o pastor Luiz falando que Deus ele fez o homem de uma forma sobrenatural, portanto, inexplicável. Até diria que o processo de formação ou de constituição do homem é um mistério, né? Pode-se tentar, mas nunca se vai compreender na sua totalidade. E nós acreditamos assim, por dizer que o homem é um só ser. Esse ser, ele é constituído de três partes, por isso ele é tricotômio. E na nossa declaração de fé, onde há uma exposição, digamos que sintetizada daquilo que nós acreditamos,
conforme a Bíblia diz que o corpo, ele é o quê? Ele é um invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne, como criatura perecível, razão pela qual Pedro nos fala na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 24, porque toda a carne é como a erva. Então, o corpo é a parte visível do ser, é a parte tocável, é a parte, diríamos que é a representação do ser. Eu não conheço o pastor Epaminondas a partir de conhecer o seu espírito ou a sua alma, muito embora eu saiba que eles existem. Caso eles não existissem, o corpo não sobreviveria também, como o próprio apóstolo Tiago diz que são inseparáveis, digamos, enquanto estiverem vivos. Então, eu lhe conheço enquanto um ser, mas eu lhe conheço pela sua parte que lhe representa. E essa parte que lhe representa é o invólucro, é o corpo no qual habita esse espírito e a alma. Nós, por assim dizemos que a alma é a sede dos sentimentos humanos, é onde transita as emoções do ser. Todo mundo tem emoções, tem sentimentos, todo mundo chora, sente tristeza, alegria e etc. O nosso espírito é a parte do ser que se comunica com Deus, é a parte do homem que está disponível para comunicar-se com o Espírito de Deus. Razão pela qual o próprio apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, dá declarações verídicas de que nós somos filhos de Deus. E a parte física, mais propriamente falando, outra vez, é a parte horizontalizada que desenvolve essa relação horizontal. Pois bem, resumindo, nós poderíamos dizer que cada parte do ser que constitui esse ser desenvolve uma relação. A primeira, nós poderíamos dizer que a alma, ela desenvolve uma relação central, digamos que consigo mesmo. O pastor Antônio Gilberto até usa essa linguagem figurada para facilitar a compreensão. O nosso espírito desenvolve uma relação vertical, porque se relaciona com Deus, e o nosso corpo desenvolve uma relação horizontal, que se relaciona com os seres que estão na mesma esfera da horizontalidade. Pastor Luiz, o terceiro tópico, o pastor Douglas, ele trabalha queda e restauração da raça humana, né? Sim. Aqui, pastor Luiz, está dentro daquele espectro, né, da cosmovisão cristã, que nós, de vez em quando, nessas lições aqui, é necessário pontuar, né? Sim. Aqueles estágios, desde, né, a criação até a glorificação, nós temos a queda e a restauração. A Bíblia revelando que todas as áreas desse ser que o pastor Elias descreveu muito bem, constituído de espírito, alma e corpo, foram definitivamente afetados, e não houve aqui uma parte sequer que não tivesse sido afetada pelo pecado. Com certeza. Se o ser humano ele for afetado em um dos elementos constitutivos, seja a alma, seja o espírito, seja o corpo, ele vai... o fato de uma dessas áreas ser afetada, com certeza repercute em todas as áreas. Então, essa restauração que Deus tem para a humanidade, por meio de Cristo Jesus, por meio da operação do Espírito Santo na vida das pessoas, por meio do sangue de Cristo e o mistério salvífico de Cristo, nós precisamos entender que também a dimensão constitutiva do corpo ela é alcançada. Se nós olharmos as Escrituras, inclusive nós falarmos aqui na dimensão da tricotômica, corpo, alma e espírito, e é importante a gente entender que nós, assembleianos, aderimos a esta visão porque nós entendemos que ela se harmoniza com as Escrituras sagradas. Ela realmente não só se harmoniza, mas ela honra as Escrituras. Eu aqui quero destacar um versículo bíblico em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que diz: olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós entendemos Deus falando através do apóstolo Paulo que não é apenas a alma que precisa ser restaurada, mas sim o ser humano em todas as suas dimensões constitutivas.
Por isso que a revista ela nos leva para essa reflexão. Se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, a vida espiritual ela não pode estar desassociada das emoções e nem tampouco da dimensão corpórea do ser humano. Ou seja, o texto áureo da nossa lição se encaixa muito bem nessa parte, quando Paulo diz, o corpo não é para a prostituição. Sim. Mas o corpo, ele diz aqui, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Desse modo, fica muito claro que nós precisamos ter essa parte que nós estamos estudando hoje. A lição está dando enfoque, né, a essa terceira parte, o corpo, como sendo um santuário. E fica muito claro a partir da doutrina paulina que este invólucro que o pastor Elias colocou aqui, essa parte material, é de fato a parte que deve ser também, tal como a alma e o espírito, zelada, cuidada e santificada, conforme o texto de Paulo. Sim, com certeza. O próprio Pedro também, ao escrever na primeira epístola, lá no versículo 15, logo nós encontramos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Inclusive nas suas manifestações corporais, na forma de como nós exercitamos essa dimensão, vivemos essa dimensão constitutiva, em toda maneira de viver. Eu não tenho como desassociar o meu corpo, até porque nós não somos fantasmas, nós somos dotados de corporeidade, Deus assim nos construiu. Então, se o Senhor, Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, esta vida de santidade tem que alcançar também as experiências, manifestações do nosso corpo. Então fica claro, pastor Luiz, pastor Elias, vocês podem comentar aqui, a restauração colocada aqui pelo autor, ela deve começar no espírito. Veja que Paulo, não é aleatoriamente que Paulo coloca em 1 Tessalonicenses 5:23, santificado, espírito, nessa ordem, espírito, alma e corpo, porque é a partir do espírito, é de dentro para fora. Essa restauração, essa santificação, ela não pode ser de fora para dentro, ela nunca... Por Jesus, o sangue de Jesus, a justificação, a regeneração, ela não inicia no corpo, ela inicia no espírito, na alma, que são as partes imateriais, para que o corpo possa corresponder aos anseios da alma. Quais são os anseios de uma alma restaurada? É por Deus, conforme o salmista diz no Salmo 42, né? A minha alma tem sede de Deus. Diferentemente, pastor Luiz, de uma alma... e um espírito caído, o corpo vai corresponder aos anseios desse espírito e dessa alma caída. Após a queda, pastor Epaminondas, à luz da Bíblia, nós sabemos que há necessidade do homem passar pelo crivo da transformação para agradar a Deus, para andar em consonância com a vontade de Deus. Ele tem que passar por uma transformação necessária. Há muitos teólogos que até dividem a transformação em duas partes. Uma transformação que acontece no interior da pessoa, propriamente dito, que nós chamamos de regeneração. Aquele nascer de novo lá que Jesus falou para Nicodemo, João 3. E ele acontece justamente nessa mudança das perspectivas interiores da pessoa. Mas quando acontece essa mudança, chamada regeneração, inevitavelmente acontece uma mudança exterior. Essa mudança que é vista e é notável a partir do comportamento corporal, a partir do relacionamento que a pessoa apresenta, dessa expressão física. Ela é visível a partir do corpo. Então, essa mudança exterior, que é consequência da mudança interior, é que nós chamamos de conversão. Então, a conversão, que é a mudança exterior, a mudança comportamental desse corpo, dessa representação do ser, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é real, sem hipocrisia, quando ela é resultado, de fato, da mudança do interior, quando acontece a regeneração. Nem sempre quando acontecem umas manifestações externas, porque a mudança externa de fora para dentro, quando ela vai por esse sentido, dificilmente ela tem consistência, ela tem
continuidade, ela não permanece, ela é irreal, ela não é verdadeira. Agora, quando a mudança acontece de dentro para fora, que atendendo aos propósitos e à forma como a própria palavra de Deus nos orienta, aí ela tem consistência, aí ela tem veracidade, e nós vemos que é a maneira certa como o Senhor requer das nossas vidas. Maravilha. Para encerrar, pastor Luiz, ainda dentro desse tema aqui, professor que está nos assistindo agora, na página 65 da nossa lição, Ampliando o Conhecimento, o autor ele traz aqui uma perícope, né, do livro Ama Teu Corpo, e o parágrafo último ele diz assim: o problema não é o corpo, mas o pecado. Porque, pastor Luiz, conforme Paulo diz aos Romanos capítulo 6, versículo 6, o corpo pode ser instrumento para o pecado, tanto quanto pode ser, que é a vontade de Deus agora, instrumento para a justiça, né? Sim. Na realidade, o corpo é apenas aquele ambiente onde a batalha entre o mal e o bem vai ser travada. Não eram os agnósticos que diziam que o corpo, a matéria era essencialmente má? Então, na realidade, essa concepção ela vem desde os clássicos da filosofia grega. O próprio Platão, ele traz, realmente divide, quando ele trata dos dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, ele quer atribuir ao corpo realmente como se fosse aquele local onde a alma é aprisionada, né? E que, portanto, a alma precisa se libertar desse corpo para que possa abstrair as ideias e alcançar a perfeição no mundo das ideias. Nós já entendemos à luz da Bíblia que não é um aprisionamento da alma. Na realidade, o corpo ele é essa dimensão importantíssima onde realmente a alma ela está a ele associada, mas que precisa ser santificado e que não precisa necessariamente haver essa separação. Pelo contrário, isso vai ocorrer no momento que Deus quiser, no propósito de Deus, na hora de Deus. Mas a gente não pode de maneira nenhuma entender que o corpo é algo inferior, né? Não, até porque é algo que Deus criou, portanto santo, que tem um propósito na nossa vida. E bom, conforme disse o Gênesis, né? E viu Deus que era bom. Exatamente. Muito bem, nós estamos caminhando para encerrar este primeiro bloco. Aprendemos que Deus criou o homem, o corpo humano, constituído de espírito, alma e corpo, para a glória do seu santo nome. Eu quero convidar você a permanecer conosco, não mude de canal, o intervalo é rapidinho. Voltaremos para falar sobre a visão bíblica do corpo. Portanto, não saia daí, voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Portanto, você que está chegando agora, nós iremos analisar, a partir deste momento, o segundo tópico da lição, a visão bíblica do corpo, onde nós iremos abordar 3 subtópicos, também agora neste segundo bloco do programa. No primeiro subtópico, uma análise da parte exterior do homem, analisando aí esta expressão corpo, e no segundo subtópico veremos que este corpo, essa parte exterior, é o templo do Espírito, e por fim iremos analisar essa parte do homem, né, que é o corpo glorificado na ressurreição, naquele grande dia. Pastor Elias Gomes, nessa parte da lição, a visão bíblica do corpo, o autor ele dedica o primeiro tópico a falar sobre essa parte exterior, e aqui ele traz alguns termos gregos para o corpo. Analise com a nossa audiência sobre este primeiro tópico. Pastor Epaminondas, nós até já fizemos uma apreciação básica do corpo na perspectiva como um elemento integrante, claro, do ser. E aqui nós vemos que o corpo pode ser conceituado a partir de um conceito grego, chamado soma, né, que normalmente identifica a parte exterior do ser humano, conforme está lá em Mateus capítulo 10 e também
lá em 1 Coríntios capítulo 15. Há um outro termo também que está diretamente associado a essa parte exterior, que é a carne, né? Do ponto de vista bíblico-teológico, nesse contexto, aliás, nós vemos que a palavra carne ela pode ser polissêmica, porque ela assume mais de um significado, a depender do contexto. Por vezes você vê o apóstolo Paulo falando de carne propriamente, enquanto físico, de sentir. Mas outrora você vê carne aqui no sentido da natureza pecaminosa que rege, digamos assim, o homem após a queda, no seu aspecto, entre aspas, natural. E carne aqui é proveniente desse termo grego, sarx, que se refere ao homem físico, inclui também a sua dimensão exterior. E nós já falamos que o corpo é um invólucro. Nós vimos da parte imaterial, que é alma e espírito. E a Nancy Pearson, ela diz o seguinte, que através do corpo o invisível se torna visível. A parte imaterial, que é a alma e espírito, se tornam visíveis. Aquilo que eu lhe disse, que nós discutimos aqui, que nós podemos conhecer uma determinada pessoa não a partir do seu espírito, não a partir da sua alma propriamente, mas do corpo, porque este é a representação do ser. Nós vimos que o pastor Luiz até já deu uma introduzida, que no meio grego, né, naquela época, havia uma concepção de que o corpo era terrivelmente mal, terminantemente mal, na sua totalidade, e a parte imaterial era boa. Pois bem, a visão secularista, que é um dos propósitos que nós estudamos nesta lição, ela vem justamente fazer ênfase a isso, basicamente, ou fazer apologia a esse comportamento, de que o corpo é mau e que você pode fazer o que quiser e deve se desfrutar ao máximo possível daquilo que estiver ao seu alcance, porque o corpo por si só já é ruim e a parte não material ela é boa e etc. Então nós estamos aqui para dizer que na condição de assembleianos, inclusive por crer nas escrituras, nós rejeitamos contundentemente essa proposta, essa visão, este posicionamento de assim acreditar de que o corpo é mau e que o corpo é insignificante, é irrelevante para o propósito para o qual ele foi criado. Pelo contrário, nós estamos aqui para dizer que, à luz das Escrituras, o corpo tem um propósito glorioso e nós devemos olhar com uma visão muito elevada pela qual o Senhor mesmo quer que nós olhemos, né? Deus, Ele criou assim, de forma sobrenatural e com um propósito também absolutamente glorioso. Pastor Luiz, agora a Bíblia apresenta o corpo como sendo templo do Espírito Santo. É um privilégio extraordinário para o cristão, para o crente, para aquele que tem a sua vida em Cristo Jesus, ser templo do Espírito Santo. Esta é uma verdade maravilhosa, né? E uma certeza que as Escrituras nos asseguram, porque realmente o corpo ele pertence ao Criador. O fato do Senhor nos usar como templo e morada do seu Espírito exatamente passa por esta ideia de que nós somos propriedade do Criador e devemos estar unidos ao Criador. Esta união ela é imprescindível. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer lá no versículo 17, mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Isso é maravilhoso, porque Deus nos escolheu, Deus nos ama, nos elegeu como seu povo, e não só assim decidiu em relação à nossa vida, mas também Ele escolheu fazer morada. E este fazer morada é justamente esta oportunidade que Deus nos dá para nós estarmos em comunhão com Ele. Por isso que esta parte material, que é o corpo da qual nós estamos falando aqui, ela deve ser usada para glorificar a Deus. Não deve ser profanada de maneira nenhuma, por impureza alguma, né? Quando Paulo também escreve aos Coríntios, ele diz, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é do Senhor. Isso é maravilhoso, porque isso, dentro do processo de restauração, de regeneração,
esse processo de santificação, de aperfeiçoamento que Deus tem reservado para cada um de nós, Ele está dizendo, olha, me deixa fazer a entrada, deixa eu entrar na sua vida que eu vou realizar este processo de transformação, de restauração que você precisa. Pastor Luiz, é profundo, para a gente continuar o debate aqui, é profundo essa abordagem. O corpo pertence ao Senhor. Logo, ninguém, absolutamente, pode fazer do seu corpo o que bem entender, o que bem quiser. O manuseio, o uso, a utilização do corpo deve ser conforme a Escritura. E antes do senhor voltar, o senhor pode continuar o raciocínio. Eu lembrei enquanto o senhor estava falando, né, o senhor disse assim, o corpo, ele pertence ao Criador. Isso é muito interessante e maravilhoso, porque Eclesiastes, Salomão, no capítulo 12, versículo de número 14, ele diz assim, porque Deus há de trazer a juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não pensemos nós que nós temos autonomia para usufruir do corpo, que não iremos prestar contas um dia de todas as obras. Isso é maravilhoso, pastor Luiz, porque o corpo, pastor Luiz, ele pertence a Deus. Sem dúvida. Paulo, ele tinha convicção clara sobre a orientação e realmente a direção do Espírito Santo. Ele escreve isso de uma forma muito clara. Quando você verifica, por exemplo, lá quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 6, nós vamos ver nessa passagem que Paulo afirma que uma vez que nós somos novas criaturas, nós devemos saber que o nosso velho homem, portanto, o velho corpo também, ele foi com Cristo crucificado. E sendo com Cristo crucificado, esse corpo de pecado, ele passa por essa transformação, né? Para que nós não possamos mais servir ao pecado, mas servir a Deus, que nos restaurou e que hoje, por meio daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos realmente viver não usando o corpo para um instrumento do pecado, mas para a glória de Deus. Paulo, quando escreve, ainda no capítulo 6, aos Romanos, ele registra lá nos versículos 12 a 14, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, isso aqui é que eu acho maravilhoso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o nosso corpo hoje, ele é santo. A santificação que Deus nos outorga por meio do mistério salvífico de Cristo, ele traz também para o nosso corpo a santificação. E é muito importante a gente entender que a santidade não significa perfeição. Sim, porque às vezes a gente se equivoca e cometemos esse equívoco. A santidade é separado, consagrado para Deus. O nosso corpo, portanto, agora é um vaso, é um instrumento, é um utensílio nas mãos de Deus. E esse aperfeiçoamento, ele vai ocorrer na nossa vida pela ação do Espírito Santo, pelo poder libertador da palavra de Deus e pelo poder do sangue de Jesus, né? Então, isso a gente precisa entender. Somos santos e o nosso corpo também é santo. Que bênção, que maravilha. Pastor Luiz e pastor Elias, no terceiro subtópico, o autor agora traz, talvez, um dos estágios mais maravilhosos, se é que eu posso assim classificar. Não há estágio um mais maravilhoso do que o outro, mas por se tratar do último, né, que é a glorificação. Pastor Elias, dentro da soteriologia, a doutrina da salvação, nós temos a justificação, a regeneração, a redenção, a santificação e a glorificação. E o autor traz aqui a glorificação na ressurreição desse corpo, dessa parte material do homem. Muito bem, pastor Epaminondas. O que nós vemos é o próprio apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 15, que nós havemos de ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou pelo poder de Deus dentre os mortos. Todos os que morrerem em Cristo, todos que passarem para a eternidade, eles terão essa parte que é material, elas serão ressurgidas e ela passará por uma transformação. Nós sabemos que no processo da salvação, porque a salvação é um processo,
tem etapas que estão relacionadas ao nosso passado, tem etapas que estão relacionadas ao nosso presente, e a glorificação é uma das etapas mais, digamos, gloriosas, que está relacionada ao nosso futuro. E há muitas pessoas que pensam que o corpo vai ficar definitivamente aí no pó da terra. E pelo livro de Daniel, a gente sabe que ele vai voltar, vai retornar. Ele foi para lá de onde veio, mas o Senhor fará com que a terra manifeste esses corpos e nós havemos de ressuscitar, se assim não subirmos no arrebatamento, né, antes disso acontecer. Todavia que o Senhor garante que esses corpos eles serão glorificados. E o que é isso? É passar por um processo da imortalidade e da incorruptibilidade. Todo aquele que morrer em Cristo, ele vai ressuscitar de forma incorruptível. Ele será transformado, digamos assim, espiritualmente, será pleno e perfeitamente santo, assim como o corpo do Senhor é. Isso está em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Assim como o corpo do Senhor é, nós também seremos, ou teremos esse corpo, e também será imortal, portanto, terá essa prerrogativa da imortalidade, jamais morrerá. Então, isso é algo absolutamente glorioso. E o que isso quer dizer no todo? Isso quer dizer que o corpo não é algo alheio. Há muitas pessoas que dizem que o corpo morreu, uma vez morreu, já terminou tudo, finalizou-se tudo e ponto final. Mas nós sabemos pelas Escrituras que esse mesmo corpo, ele há de ressuscitar, e o Senhor tem um anelo tão grande pelo corpo, como uma parte do ser, daquela criatura, imagem e semelhança dele mesmo, que até esse corpo, apesar de ser material, ele há de ressuscitar e glorificará de uma forma extraordinária. Eu quero encerrar este tópico da lição e também este bloco, fazendo a leitura do texto que o pastor Elias fez menção, por Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 20, porque eu quero, no próximo bloco, no próximo tópico também, dar aqui um tempo um pouquinho maior ao pastor Luiz para fazer uma exposição histórica da corrente filosófica do narcisismo e do hedonismo. Eu quero ler Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, aguarde em Cristo Jesus a esperança bendita da sua vinda, onde os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, transformados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos em um corpo glorificado para sempre com o Senhor. Não saia daí, nós voltaremos após o intervalo comercial para falar sobre essas correntes filosóficas trazidas pelo autor no tópico de número 3 desta maravilhosa lição. Voltaremos já já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 9. Você que está chegando agora, ligando o seu televisor, acessando o link do canal da TV no YouTube, a lição tem como tema uma visão bíblica do corpo. Já estudamos o ponto 1, o tópico 1, o tópico 2. Você que está na rede social, na internet, você pode assistir estes tópicos, estes blocos passados. Vamos agora para o resumo do terceiro tópico da nossa lição, a visão secular do corpo. Mostramos a visão bíblica do corpo, mostramos como Deus quer que o corpo seja utilizado, ou seja, para a sua glória,
E agora vamos ter uma visão secular, ou seja, de como o mundo secular tem e ver o corpo, né? 3 subtópicos também serão analisados aqui. O primeiro, hedonismo e narcisismo. O segundo, erotização e libertinagem. E, em terceiro lugar, liberdade e autonomia. E eu quero iniciar aqui com o pastor Luiz Cavalcante. Pastor Luiz Cavalcante, o senhor como conhecedor profundo da história da filosofia, foi professor de filosofia muitos anos na rede de ensino. Nós, para falarmos de hedonismo e narcisismo, para chegar nesse ponto aqui, é necessário construir, né, pastor Luiz, uma espécie de linha histórica da história da filosofia, para a gente compreender esse processo aqui. Com certeza. Eu acho que se a gente lançar alguns elementos, sobretudo alguns lances históricos, a percepção do corpo humano ao longo da história, nós vamos entender por que hoje se construiu essa visão na qual muitas pessoas estão hoje vinculadas, de forma, muitas vezes, e na maioria das vezes, contrária àquilo que as Escrituras nos apresentam. Quando nós falamos do estudo sobre o corpo, a visão acerca do corpo, não é uma visão odierna. Isso já é uma reflexão construída desde o período clássico da história da filosofia. Estou falando aí por volta do século V a.C., no momento em que a filosofia ela surge na sua incipiente formação em resposta às indagações que o ser humano já construía naquela época, de onde vim, para onde vou, como foi constituído, em resposta, sobretudo, à construção mítica, que não trazia essas respostas. Então, a filosofia surge como uma resposta a essas indagações. E uma dessas indagações era acerca do corpo. E Platão é um dos filósofos que mais se destaca. Nós estamos falando aqui do século V a.C., e um pouco também na primeira metade do século IV a.C. E Platão ele reflete a sua construção reflexiva, a sua construção de pensamento a partir de 2 mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. E ele reflete que o mundo das ideias, do qual ele diz que a alma se originou, é um mundo superior. E o corpo é aquela realidade onde ocorre o encarceramento desta alma. Portanto, a alma precisa se desvincular do corpo, porque é do corpo que advém todas as experiências limitadas do ser humano. O corpo, na realidade, é um empecilho, segundo Platão, para que o homem se realizasse. Logo em seguida, ainda no período clássico da filosofia, nós vamos encontrar Aristóteles, outro filósofo grego, também trazendo uma reflexão acerca do corpo. Ele, diferentemente de Platão, ele já associa o corpo às experiências sensitivas, e ele diz que, na realidade, deveria haver aqui já mais uma harmonia entre essas duas realidades. Quando a história vai se desenvolvendo, sobretudo no período medieval e ainda dentro da patrística, no período da patrística, surge um teólogo muito conhecido entre nós, que é um dos expoentes da teologia cristã, que é Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. E ele se apega às ideias platônicas. Ele não se apega tanto às ideias aristotélicas, mas ele se apega às ideias platônicas, e ele afirma que segundo a visão dele, o pecado original está relacionado diretamente à experiência corpórea. O corpo, portanto, é um instrumento pecaminoso. O corpo é através dele que a pessoa percorre o caminho do mal. Então, ele desenvolve essa noção de culpabilidade, de angústia, alicerçando justamente nas experiências, alicerçada nessas experiências advindas do corpo. É onde ele, inclusive, encontra também as bases para todo um desenvolvimento de uma teologia ascética, que é a base de toda a vida depois adotada nos monastérios, a vida monacal, né? A história continua, a gente sabe que logo em seguida vem aí, já acelerando um pouco o processo histórico, após o período medieval vem a Idade Moderna, e é na Idade Moderna, sobretudo na mentalidade renascentista, do renascimento cultural, que vai ser inaugurado esses conflitos de percepções acerca do corpo. Por quê? Porque durante a Idade Média se firmaram alguns pilares morais, sobretudo religiosos e filosóficos, liderados pela Igreja Cristã Católica,
acerca da concepção humana, acerca do sexo apenas para a procriação, e o Renascimento, que é um retorno, uma das facetas do Renascimento é o classicismo, o retorno à filosofia clássica greco-romana. Ele vai trazer uma nova reflexão acerca do corpo, acerca da corporeidade, e aí, na realidade, o homem passa a ser o centro, o antropocentrismo se desenvolve, o humanismo, inclusive nós já estudamos isso aqui em outras revistas, em outros assuntos, em outras classes, e aí essa mentalidade ela vai criando uma nova base para esta concepção acerca do corpo. A modernidade ela traz realmente no seu bojo um conjunto de transformações acerca dessa conceituação, seja ligadas ao antropocentrismo, seja ligado à própria secularização do conhecimento, que foi uma realidade daquela época. E aí, contrapondo essa mentalidade medieval, constrói essa nova mentalidade. E de lá para cá, isso foi muito importante para a construção dessa mentalidade. O darwinismo, por exemplo, que é posterior a esse período renascentista, o período moderno, nós vamos ver aqui já realmente uma negação do corpo dentro daquela mentalidade medieval. Se você pegar o pensamento cartesiano, por exemplo, também, ele instaura uma fragmentação daquele pensamento medieval acerca do corpo. O capitalismo, por exemplo, que se desenvolve após esse período da Idade Moderna, já ali na transição para a Idade Contemporânea, a partir de uma visão acerca do corpo, o corpo como um produto, né, como produto de uma evolução biológica, e que deve, na realidade, ser utilizado ali como a serviço da acumulação, a serviço do capital, a serviço das riquezas. Então, depois disso, a gente vai ver uma nova abordagem. Eu estou aqui sendo muito rápido, sim, claro, porque cada uma dessas fases tem uma reflexão, estudiosos, obras acerca disso. Depois do capitalismo, sobretudo após a Revolução Industrial, começa a se construir no pensamento ocidental as teorias sociais, ou socialistas acerca do próprio corpo. Karl Marx é um dos que vai desenvolver esta reflexão acerca do corpo, renegando o corpo à condição de máquina, porque no período do capitalismo, o corpo realmente, naquele contexto da Revolução Industrial, a gente vai ver realmente esta visão. E aí surge essa filosofia marxista, contrapondo-se à coisificação do ser humano, procurando construir, mesmo que seja no ponto de vista teórico apenas, mas há uma tentativa de se construir uma nova visão. E aí esses estudos de Marx, ele abre as portas para a compreensão do ser humano nos vários campos do saber, seja na perspectiva sociológica, seja na perspectiva da historicidade humana, como o homem como um ser social, seja na perspectiva do homem dentro do tempo e do espaço. Aí você tem um filósofo chamado Husserl, que vai construir todas essas reflexões. A psicanálise ela de Freud se desenvolve nesse momento, onde a gente vê uma contribuição também científica à luz da concepção. E hoje a sociedade atual, ela tem uma concepção de corpo construída à luz, e não só à luz, mas também com a contribuição de todas essas abordagens que foram sendo desenvolvidas. Importante destacar que essas abordagens elas estão muito mais vinculadas ao humanismo, ao antropocentrismo, do que à perspectiva bíblica. Por isso que nós não nos apegamos a esta visão realmente, e primeiramente, no primeiro momento, idealista e depois materialista, que foi construída acerca do corpo. Mas nós, apesar de vivermos hoje num mundo globalizado, influenciado pela mídia, que tem dado muitas vezes ao corpo este valor relacionado a uma lógica de mercado, né? E aí uma ideia de um corpo perfeito, nós não entendemos por esse prisma, mas a nossa visão ela se adequa e se insere dentro da cosmovisão cristã, que é exatamente o plano que Deus tem para nós. E é a partir dessa perspectiva que nós estudamos, sim, essas concepções, esses estudos, essas teorias, mas nós tomamos como autoridade normativa para as nossas vidas, inclusive acerca do corpo, aquilo que as Escrituras dizem. Ótimo. Pastor Elias, depois dessa linha histórica filosófica construída pelo pastor Luiz, nós então podemos dizer que o hedonismo e o narcisismo são estilos, modos de viver que as pessoas, né, elas abraçam, que elas aderem para si, mas
totalmente contrária à vontade de Deus. Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, pastor Epaminondas, e até o pastor Luiz já falou que isso, de fato, são espécie de estilo. O que nós vemos aqui, hedonismo, uma concepção ou um estilo de vida que, na verdade, prega que o que vale é o prazer, o que vale é a satisfação pessoal, independentemente do que a pessoa deva fazer, independentemente do que ela tenha que atropelar, inobservar princípios, valores e etc., ela tem como objetivo final prazer, satisfação propriamente física, né? Essa é uma concepção do espírito hedonista, e nós vemos que isso está diretamente associado ao narcisismo, essa questão da imagem, onde nós hoje temos, advinda talvez desse contexto, pastor Luiz, um conceito social, digamos assim, um padrão social que muitos querem andar por ele, e se não andar por ele, atendendo assim uma expectativa da mídia, a atender às expectativas do meio, das amizades, dos círculos de amigos, etc., você tem que andar visualmente, digamos, dentro de um padrão previamente estabelecido. Caso contrário, você é automaticamente reprovado, você é automaticamente, digamos, depreciado. Isso é muito perigoso. Isso impulsiona as pessoas a serem, digamos que, amantes de si mesmo, né? Amantes da sua própria figura, e razão pela qual o nome é chamado, né, esse tema, aliás, narcisismo, que vem de Narciso, a figura grega que se admirava tanto no espelho da água ali, ao ponto de ficar tão encantado que caiu. Então, essa ideia da imagem, essa ideia do corpo perfeito, e isso é muito influenciado pelo avanço tecnológico que nós temos hoje, os meios de comunicação. Claro, eles são como uma espécie de fortalecedor desse fenômeno, porque o meio midiático proporciona isso. Hoje, e lamentavelmente, pastor Epaminondas, pastor Luiz, isso leva as pessoas assim a trilharem numa enxurrada de hipocrisia, de algo que parece ser, mas não é, só de viver de aparência, né? De pose. Busca de um padrão de um corpo perfeito. Busca de um padrão de um corpo perfeito que, na verdade, não existe. E, enfim, vive, na verdade, atrás de uma maquiagem terrível e profunda nas redes sociais, no meio midiático, enfim, em todos os meios de comunicação que se pode existir hoje. Então, isso é muito perigoso, porque isso pode levar a pessoa a viver uma vida, claro, que não condiz com aquilo que, de fato, ela é. E o hedonismo, tal como o narcisismo, ele tem encontrado brechas no nosso meio evangélico, e a gente percebe isso claramente nas mensagens pregadas, hinos cantados, louvores, na verdade não são louvores, são músicas cantadas na igreja que apelam para isso aqui. Por exemplo, se a pessoa está feliz, não importa o que os outros dizem, não importa nem mesmo o que a Bíblia diz, o que importa é se a pessoa está feliz, são as sensações. Isso é muito perigoso, pastor Luiz, pastor Elias, porque a gente percebe que as pessoas, elas estão trilhando pelo hedonismo e a parte da Escritura. Não é mais o que a Bíblia diz, mas se eu estou bem, se eu me sinto alegria bem, o seu objetivo final. Exatamente, né? A alegria, o objetivo final, a felicidade pela felicidade, sem, contudo, observar os meios. Não importa os fins, eles querem ser felizes. E eles acham que, sendo felizes, a parte da Escritura, ou sem observar os ditames da palavra de Deus, eles estão, então, vivendo aquilo que Deus quer para as suas vidas. Mas nós temos que ser e viver aquilo que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Hoje tem muito se vê, muito se comenta, fulano é moralista, esta visão é muito moralista. Extremos, a gente sabe que eles nunca são bem-vindos e nunca são salutares. Extremos, né? O extremismo. Mas nós não podemos também deixar de entender que nós não podemos viver fora de linhas de moralidade.
Nós temos uma linha de moralidade, existe uma moralidade, existe uma proposta de Deus para a nossa vida, e que essa proposta, ela se materializa, ela se realiza dentro de uma moralidade. Hoje, nós já estudamos isso aqui também em outras oportunidades, nessa mesma revista muito abençoada que estamos estudando, de que há uma insensatez humana quando o homem ele quer se colocar acima de Deus. E quando você realmente acha que você tem um controle do seu próprio corpo, você é dono do seu próprio corpo, é quando você está querendo ficar livre desta moral divina acerca do corpo, acerca do propósito de Deus para o corpo. Então, nós, como servos do Senhor, alcançados por esta graça maravilhosa, né, precisamos a cada dia entender: Senhor, já não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. É o Teu Espírito Santo que tem que me conduzir. E qual é a Sua vontade para a minha vida, inclusive para a forma de como eu me relaciono com o meu corpo. Como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo cuidar do meu corpo? E aqui o corpo, irmãos, é muito importante a gente entender que passa pela própria... que às vezes a gente acha que falar de corpo é falar de relacionado a sexo, a sexualidade. Não. O corpo passa pelo cuidado com o corpo. Aí passa pela aquela bateria de exames que você tem que fazer de vez em quando, autodisciplina, né? A disciplina com o próprio corpo, o cuidado com a alimentação, né? O respeito pelo corpo do outro, inclusive na relação conjugal, não ver o outro como o cônjuge como um objeto, mas como realmente também uma pessoa que possui um corpo santo, que pertence ao Senhor. Então, vivenciar essa dimensão corpórea, ela perpassa não só a questão da sexualidade, fugirmos da imoralidade sexual, mas vivenciar o corpo como realmente algo santo, como um santuário que Deus escolhe para fazer morada. E dentro desse aspecto trazido pelo pastor Luiz, já aqui mergulhamos um pouquinho no segundo subtópico, que é erotização e libertinagem, né? Nós temos, por um lado, esse clamor das mídias sociais, as músicas, a cultura, e até mesmo você percebe nos ambientes que seriam ambientes para a construção de um saber, de um conhecimento, que é as escolas. Hoje você vê claramente, né, essa apologia a essa sexualização, inclusive dos menores, das crianças. Mas, pastor Elias, o sexo em si não é pecado. Foi Deus quem fez a sexualidade. Exatamente, pastor Epaminondas. Por ser praticado, exercido de forma errada, fora dos parâmetros e das orientações divinas, claro, é uma maldição, é uma ruína, é uma destruição para aquele que assim o faz. Mas obedecendo os parâmetros, obedecendo as diretrizes divinas, se torna e é uma bênção da parte de Deus, claro, dentro dos limites do casamento, do matrimônio. É uma bênção. Nós vemos aqui que a erotização e a libertinagem, né, são caminhos que as pessoas aderem e passam a trilhar a partir dessa perspectiva secularista, quando observa o corpo como um elemento de prazer, de satisfação, um elemento, digamos assim, de coisificar mesmo, digamos assim, as pessoas, como o pastor Luiz falou, e por esse viés elas descaracterizam o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para o corpo. O corpo, no versículo de número 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, foi feito para glorificar o nome do Senhor. Isso é tão sério que, na medida que uma pessoa não atenta diligentemente para os propósitos para os quais Deus criou o corpo, que é observar, a glorificar a Deus e engrandecer a Deus, dentro do princípio da obediência, de alguma forma ele está destruindo o templo do Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O santuário de Deus é sagrado. Então, ele é o habitante, ele é aquele que haveria de habitar em cada um de nós e desenvolver essa relação contínua, essa relação duradoura, essa proximidade que o Senhor quer ter, nos chamando de
templo e morada do Espírito Santo. Agora, interessante que o pastor, o escritor F.F. Bruce, pastor Epaminondas, ele disse que, quando, observando o versículo de número 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz assim: fujam da prostituição, porque tem ocasiões que a melhor maneira de se proteger é fugir. Tem coisa que você não pode brincar, nem tampouco vacilar com a sua ideia de autodisciplina, com o seu pensamento de autoconfiança. Isso é muito perigoso. A melhor maneira de se proteger é fugir. Por isso que José foi vitorioso, porque ele fugiu. Então a recomendação do versículo 18 agora diz assim: aquela ideia de que todo pecado ele tem um efeito consequente, claro. A maioria, digamos que todos os demais pecados, tem um efeito exteriorizado. Agora, aquele que comete a prostituição, aquele que exerce a fornicação, aquele que exerce esse pecado no corpo, ele peca contra o próprio templo do Espírito Santo. Ele tem um efeito interiorizado. Aí é que é o perigo. Ele chama isso, o F.F. Bruce, de o ápice da autoviolação espiritual. Isso é muito perigoso. É um contexto para nós refletirmos o quanto Deus considera o corpo como um elemento sagrado, puro, santo, razão pela qual nós devemos primar e observar diligentemente os propósitos que Deus tem para o corpo. E aí, pastor Luiz, para a gente começar a concluir, o existencialismo ateu, o autor, o pastor Douglas coloca aqui, ele diz que o existencialismo ateu afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional, aquilo que o senhor já pontuou, né? Livre de qualquer moral divina. Pastor Luiz, não se pode pecar com o corpo sem afetar inevitavelmente, né, a alma e o espírito. Você falou do existencialismo. Essa é uma das correntes filosóficas uma das que influenciou demais o pensamento contemporâneo e ainda influencia nas artes, na música. Você lê uma obra, por exemplo, de um existencialista, Kierkegaard, por exemplo, você olha e aparentemente é maravilhosa. O Desespero Humano é uma obra dele muito interessante, mas você vê nas entrelinhas realmente ali uma inclinação para realmente banalizar essas experiências aqui à luz das Escrituras, né? E essa banalização do corpo, das experiências que nós somos chamados a vivenciar de uma forma autêntica na presença de Deus, ela é um perigo para nós. Por que eu falo isso? Porque hoje a erotização, a libertinagem, ela está realmente presente nas artes, na música, na mídia, nas redes sociais. Nós devemos ter muito cuidado com essas questões, porque senão nós vamos realmente criar condições, aquilo que a gente chama no nosso dia a dia de brechas, para dar legalidade à ação do inimigo nas nossas vidas. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nós assistimos, com o que nós lemos, quais são as nossas escolhas. E aqui nós estamos falando também jovens assistindo, e hoje quantas vezes vocês como pastores também devem ter passado por essa experiência. Nós encontramos jovens às vezes mergulhados numa situação difícil, de crise existencial, porque deram espaço para essas ideologias, para essa mentalidade, foram vítimas, na realidade, de todas essas armadilhas do inimigo. E aí, aquilo que o autor aqui da revista, o comentarista, fala, essa situação ela vai trazendo aquela ideia de que o aborto é legal, liberação das drogas. Exatamente. A prostituição pode ser, sempre existiu, e pode ser a questão das drogas, o suicídio assistido, né? a eutanásia e outras questões que estão bem vigentes hoje. O que está por trás de tudo Exatamente. Isso acaba sendo o existencialismo. Agora nós precisamos sempre olhar para as Escrituras e olhar para aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto: vocês não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, nós não somos de nós mesmos. Essa compreensão a gente tem quando nós estamos dentro realmente desta perspectiva e dessa cosmovisão cristã, que é, infelizmente, aquilo que querem tirar dos nossos jovens, que querem tirar hoje o cristão.
esse relativismo, esta liberdade, que não é liberdade, mas é uma libertinagem, esta visão de uma experiência da sexualidade completamente distorcida. Nós temos liberdade, temos autonomia, mas essa liberdade está dentro do contexto que Cristo estabelece, né? Que maravilha! O tema de hoje está enriquecedor, maravilhoso, saboroso, por assim dizer. Infelizmente, o nosso horário está terminando, nós temos que concluir. Poderíamos ficar aqui mais tempo falando deste tema tão especial. Agradecendo a Deus por sua audiência, por sua companhia aqui conosco neste programa. Agradecendo aos nossos comentaristas, pastor Luiz Cavalcante, que trouxe uma profunda contribuição, como todas as vezes que vem aqui, e o nosso querido amado pastor Elias, companheiro de luta aqui neste programa. Nós queremos convidar você a acompanhar esta lição presencialmente na Escola Bíblica Dominical, mais próximo de sua casa. Você não pode deixar de ir na sua congregação, receber do Senhor, pela instrumentalidade do seu professor de escola dominical, tá bom? Vá à escola bíblica neste domingo para que esta lição seja ministrada ao seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, o seu corpo pertence ao Senhor e este corpo deve ser usado para a glória de Deus, sabendo que o Senhor um dia pedirá conta de tudo que nós fizermos aqui na terra. Vamos encerrar este programa com oração. Quero convidar o pastor Luiz Cavalcante, que por gentileza nos despeça em oração. Amado Deus, nós te louvamos, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou, e aqui falamos de assuntos pertinentes à sua obra, à sua santa e gloriosa vontade para as nossas vidas. Eu lhe peço, Pai amado, em nome de Jesus, que todos aqueles que foram alcançados por este programa sejam abençoados, sejam ajudados, Senhor Deus, para que possam observar cada dia estes princípios de cuidado, de santidade para com o corpo, observando aquilo que é a sua santa vontade para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade e nos ajuda a vivermos este projeto de santidade tão maravilhoso e tão especial que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.